Então, boa noite a todos. Que Jesus possa iluminar a cada um de nós nessa noite. Que possamos ser abençoados, iluminados. Nós possamos ligar nosso pensamento aos nossos bons amigos espirituais, o nosso anjo de guarda, dedicando e pensando e emanando bons fluidos para todo o planeta, para cada um que passa por dificuldades, problemas, desafios. Que o anjo de guarda de cada um dos espíritos aqui nesse planeta possam iluminar para que possamos enfrentar os desafios da nossa transição planetária, iluminando os dirigentes políticos, dirigentes doutrinários e a todos nós, agradecendo por todas as bênçãos recebidas em todos os instantes da nossa vida. Que possamos compreender bem a lição da noite, nos iluminando e nos modificando para aprender a respeitar, a amar a todos que convivem conosco. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 14, não, 14, honra teu pai e tua mãe, e a lição é parentesco corporal e espiritual. Bem, então é uma lição importante para a gente ler e refletir. Bom, nós estamos no último capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então a gente está encerrando a quadrilogia da transição planetária. Então a gente já estudou a transição planetária, os quatro livros aí. Transição planetária, Amanhecer de uma Nova Era. Não, faltou um aí. O rumo Agora eu do... não lembro. Bom, nós estudamos os quatro livros e hoje é o último capítulo desse livro. Ok? Então, vamos para as considerações finais. É o capítulo 20, palavras finais. Notei que o quadro da enfermidade que parecia haver diminuído, em face das atividades públicas que reuniram muitas pessoas sem os cuidados prescritos, aumentou consideravelmente e logo se pode constatar que as unidades de terapia intensiva nos hospitais estavam sendo lotadas novamente em toda parte da Covid, né? As autoridades voltaram a dar sinais de alerta, nem sempre aceitos com a consideração que deveriam merecer. E as estatísticas de contaminados e de óbitos cresceram a seguir. A cidade dos justiceiros, um número bem volumoso de espíritos, foi transferido sem ter ideia para outros sítios e comunidades, a fim de irem reencarnando-se numa oportunidade única para a recuperação pessoal. Porém, sobrecarregados dos sentimentos que lhes eram peculiares, talvez atormentando mais as criaturas em luta saudável pela saúde moral. Pode-se concluir que,
aumentando o número de espíritos turbulentos e de princípios hostis no mundo físico, muitos embates seriam travados, de modo que a dignidade humana rebaixada, violentada, recuperasse o seu padrão de honradez e os princípios morais e espirituais voltassem a merecer consideração. Essas lutas, e se têm ampliado nos relacionamentos sociais, no assodamento das paixões ideais de fraternidade mediante métodos abusivos, dando lugar a novas classes de exigência aos seus direitos e valores. Tem constituído um grande prejuízo à sociedade, que perde facilmente a paciência, que passa a valorizar os seus interesses em detrimento dos outros e arma-se para não perder as vantagens que desfruta. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando o combate às más inclinações, à sombra, aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés de teses de esclarecimentos para tranquilizarem-se uns os outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Nesse panorama de atividades, a compreensão do alto significado das reuniões mediúnicas de toda a natureza, sejam de desenvolvimento da faculdade, sejam de desobsessão, é de alta importância, oferecendo-se recursos preciosos para as comunicações dos irmãos desencarnados em diálogos abençoados e libertadores do mal. Espiritismo sem espíritos é como corpo sem alma. Muitos indivíduos fascinam-se pela filosofia espírita, pelas investigações ou, ainda, pela parte evangélica e cristã. No entanto, deve-se considerar que o espiritismo é a doutrina que se encontra inteira na codificação kardeciana e não deve ser examinada apenas por um aspecto, por uma face. Uma reunião de atividades mediúnicas é abençoado momento para reflexão, análise sobre a imortalidade, campo experimental para o comportamento, vivência experimental dos conteúdos doutrinários. O Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Foi necessário que a humanidade progredisse intelectual e moralmente para que os espíritos nobres viessem à Terra explicar o sentido das palavras de Jesus, normalmente envoltas nos véus das parábolas e símbolos arrancados da simplicidade dos seus dias, do seu tempo, a fim de poder-se instalar a era do espírito imortal, como vem acontecendo. Desafios de todo tipo surgem a cada momento, em razão do atraso moral dos que habitam o planeta. Eis porque este é o momento da grande transição que facultará melhores recursos para que o sofrimento ceda lugar à alegria de viver. O intercâmbio consciente entre reencarnados e desencarnados a cada dia se fará mais facilmente, em razão da mediunidade em expansão na cultura terrestre, sem as anteriores pressões de patologias ou de ingênuas interferências demoníacas. Com o crescimento das dores e aflições morais, o ser humano não disporá de outras senão a busca do entendimento destas e da maneira eficaz de libertar-se. Bom, ele está falando sobre a Covid,
realmente a gente percebeu durante a Covid que houve um aumento do número de casos. Depois o pessoal começou a tomar cuidado e se precaver, e o número de casos acabou diminuindo um pouco. Quando houve essa diminuição do número de casos, o pessoal relaxou e o número de casos voltou a aumentar. Então teve lá a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e muita gente acabou desencarnando do Covid por vários motivos. Por descuido pessoal, por descuido dos governos, as responsabilidades de cada um. Então, realmente, em vários momentos aí, o número de leitos nos hospitais estavam lotados, o número de UTIs estava totalmente lotada, e a Covid ainda continua nos hospitais, no dia a dia. Aqui, o pessoal não fala mais, né? Quem convive na área da saúde percebe que tem número de casos razoável nos hospitais. Tem que tomar cuidado para não ser contaminado. Tomar as vacinas adequadas e assim mais. Mas, como foi dito ao longo de todo o livro, a Covid faz parte da nossa reflexão, da importância do nosso crescimento moral. Um vírus insignificante pode acabar com essa vida corporal. Então, o certo é a gente procurar crescer, desenvolver e melhorar moralmente. Então, a gente tem que dar importância ao nosso crescimento moral. Aí no texto, aí no final do texto, ele estava falando sobre o intercâmbio mediúnico. Então, dentro da codificação, então existe lá o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, as obras póstumas, o Céu e o Inferno. E todos esses livros têm a sua importância. E cada uma das coisas, né? Então, ele tá dizendo que é importante você estudar a parte mediúnica, estudar a parte moral do Evangelho, estudar tudo. Só que algumas pessoas acabam se dedicando a uma parte do Espiritismo e deixando a outra de lado. Dizendo, por exemplo, que não é importante o intercâmbio mediúnico. Então, tem uma parte de espíritas que deixam o intercâmbio mediúnico de lado. E o livro está dizendo que é importante o intercâmbio mediúnico, tanto na parte de desenvolvimento como na parte de desobsessão, porque tem muitos espíritos que precisam desse intercâmbio para se melhorar. Então, esse intercâmbio é importante para a melhoria deles. E é importante para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria. Então, as reuniões mediúnicas faz bem para os dois lados, para os encarnados e para os desencarnados. E tem lugares, centros, que aboliram a parte mediúnica e fica só na parte de estudos, que é muito importante. Mas a parte mediúnica também é importante no desenvolvimento. Está dizendo no texto também que da cidade da justiça. O que é a cidade da justiça? Vocês que leram o livro e sabem tudo aí. Falem para a Tairine aí, o que é a cidade da justiça? Hum, como eles estão falando aí, a cidade da justiça é uma cidade nas trevas, no
na parte trevosa do planeta, aonde o pessoal se identifica e se classifica como justiceiros. Na verdade, de justiça não tem nada, mas eles se chamam de cidade da justiça. Então, as pessoas que desencarnam e têm a consciência muito pesada acabam indo para uma cidade como essa. E os seres trevosos lá, o pessoal chega e fala: você fez isso, você fez aquilo outro, você fez isso, fez isso, fez isso. Ah, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Então, a consciência pesa e a pessoa acaba aceitando as punições, né? Então, aceita um monte de coisa, sofre, sofre, mas eu mereço sofrer porque eu fui muito mal. Então, agora, nessa transição planetária, o que está acontecendo está acontecendo uma transferência dos espíritos da Terra para outros planetas. E Eurípides e o grupo lá dos espíritos foi até a Cidade da Justiça e falou: ó, vocês estão tendo a chance de vocês se arrepender e merecer ficar aqui. Então, nessa ida, uma parte do pessoal se pediu ajuda e essa parte desse pessoal, uma parte está reencarnando e reencarnou no planeta. Logicamente que esse pessoal ainda está passando por sofrimentos, pessoal maldoso. Então a gente percebe no planeta uma baixando a vibração, porque os espíritos mais trevosos estão reencarnando. Agora, por que eles estão reencarnando? Para ter uma chance de eles mostrarem que eles merecem ficar aqui. Se eles se modificarem, se arrependerem, eles podem continuar a encarnação nesse planeta. Agora, caso a gente aqui não se arrependa, a gente pode ser encaminhado para outro planeta e continuar a encarnação em outros planetas. Então, essa transferência daqui para lá, para outros lugares, para os planetas mais iguais à Terra, para baixo, já está sendo transferido. Então, boa parte desses espíritos da Cidade da Justiça já foram encaminhados para transferência para outros lugares. Uma parte encarnou e outra parte já foi com o passaporte carimbado para outro lugar. Então a gente está passando por essa transição, né? E aos poucos, dentro da aura, dentro do mundo espiritual, eles estão fazendo uma limpa nos umbrais, nas regiões trevosas. Aos poucos, o pessoal está encarnando ou indo direto para outros lugares. E nos próximos anos vai sendo feita essa melhoria da aura aqui do planeta. E à medida que também está pessoal indo para outros lugares, estão vindo espíritos mais evoluídos reencarnar na Terra para ajudar as pessoas que ficam aqui nessa alavancar a evolução. Então isso já começou a acontecer, né? E cada vez vai acontecer com mais velocidade para ver essa transformação, essa mudança do planeta. Então, vão sendo retirados espíritos mais atrasados, que não têm condições de ficar por enquanto aqui. Vai chegando espíritos mais elevados. Então, a transição, o mundo vai evoluindo. A gente ficando aqui, a gente vai ter professores, vai ter mestres mais evoluídos para ajudar a nossa evolução. E os espíritos, quem não for ficar, vai continuar a evolução em outro local. Então, Deus está separando em dois grupos.
em benefício dos dois grupos. Para evoluir mais rapidamente, o grupo que vai e o grupo que fica estão sendo separados para benefício dos dois. Deus não está privilegiando um e prejudicando o outro. Essa separação é benéfica para os dois grupos. Então, é isso que está acontecendo e que vai acontecer nos próximos anos. Essa, isso está previsto na Bíblia, né? Porque a famosa separação do joio e do trigo. Está previsto nas palavras de Jesus, né? Nos seus ensinamentos, né? Então, mas uma coisa é preciso dizer, né? Que esses espíritos que vão ser dirigidos para outro planeta, a gente poderia até dizer assim, vão ser dirigidos para uma outra escola, mais apropriada para os espíritos ainda que têm uma energia muito negativa, né? Então, porque o planeta Terra é uma escola, né? Uma escola. A gente chama de Terra, de planeta só, mas na verdade é uma escola. Aqui nós estamos passando por um aprendizado, né? E esses espíritos que não se adaptam mais aqui, porque não existe aqui uma maneira de corrigi-los, né? Mas, então eles vão para um outro planeta onde eles vão passar por uma série de, vamos dizer assim, de vicissitudes, de materialismo ali para chocar mesmo, para ver se o espírito se modifica, né? E, na verdade, foi o que aconteceu quando a gente veio para a Terra, né? Então, isso que é importante saber, porque não é uma punição, né? Porque às vezes a gente, eles vão ser punidos, mas não é uma punição. É, é- a gente tem que entender uma coisa, que a justiça divina funciona junto com a misericórdia. Elas não são separadas, né? Ah, isso aí é a justiça de Deus. É, porque as leis é para todo mundo. Mas aí como é que faz para recuperar esses espíritos? Ah, eu coloco numa outra escola, eles vão ter um outro tipo de aprendizado para eles progredirem, né? Porque entre a justiça e a misericórdia, né, existe um elo de ligação entre os dois. E esse elo de ligação, por incrível que pareça, se chama caridade, né? Deus e Jesus não fazem nada que não seja para fazer com que os espíritos progridam. Mas só que aquele punhado de espíritos que não consegue mais progredir aqui vai para outro lugar, né? Assim como a gente não tem uma escola que a gente não se adapta, vai para uma outra escola. É simplesmente isso, é uma coisa assim que bem natural, né? Ah, choca a gente saber que tem essa separação, mas daqueles que não querem entender ainda, que são muito materialistas, são trevosos, como o Lorenzo disse, né? Eles precisam de um choque um pouco mais violento, né, para eles reagirem, né? Assim como nós temos que passar pelas nossas dores. Não tem aqui no mundo que não passe pelas dores, seus sofrimentos, né? Eles vão passar por um tipo de sofrimento que os fazem se modificar, se corrigir. E essa é a escola da vida, né? É só para acrescentar aí as palavras do Lourenço. Jamais as dificuldades constituirão impedimento à propagação da verdade, porque estarão também no campo das atividades espíritos voluntários que abraçarão a doutrina inspirados no amor ao próximo e amparados pelas elucidações doutrinárias libertadoras. Indispensável, portanto, que os adeptos fiéis do Espiritismo não se permitam a perda do tempo útil com frivolidades ou disputas egóicas, muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos de mais variada natureza. Na programação para o futuro, a estada do nosso grupo, mais ligado à pandemia, conforme já o dissemos, vincular-nos-á a cada dia à batalha sem quartel da conscientização.
É lamentável que os disparates ainda encontrem aceitação de pessoas portadoras de responsabilidades morais que de repente alteram a conduta, deixando os temas relevantes e significativos por disputas sem sentido, exceto prejudicar as realizações que edificam a humanidade. É natural que haja sempre indivíduos inadaptáveis a um modus vivendi saudável, num clima de esforço para manter a paz e estimular o avanço pelas trilhas do serviço dignificante. Sucede que são principiantes nos árduos processos de crescimento para Deus e estão atados aos prazeres orgânicos que os instintos lhes permanecem em predominância em detrimento das emoções superiores. Antevemos aflições demoradas aos viandantes do corpo carnal. Enquanto predominarem as ambições terrenas do poder e do ter, através das decepções contínuas, inclusive com o próprio corpo, nem sempre apto a suportar o resultado dos comportamentos prazerosos. Toda máquina funciona conforme a sua constituição. E o mau uso sempre produz danos, não poucas vezes irreparáveis. Assim, também sucede com a máquina orgânica. Todos devemos estar preparados para os acontecimentos que sucedem, mesmo aqueles que constituem desdita, padecimento e angústia. No íntimo do ser, no entanto, estão mecanismos de solução que devem ser acionados mesmo antes de surgirem como emergência na sua função. Outro sim, também podemos prever as bênçãos de todos que todos fruiremos durante a grande mudança e após, quando o nosso planeta for melhor, em razão do nosso aperfeiçoamento moral. Nossos olhos, portanto, devem também ser postos nas venturas que nos aguardam, anelando pelas dádivas de amor e plenitude que nos serão concedidas desde agora. Essa realidade, porém, dependerá exclusivamente de como nos comportemos e contribuamos para apressar ou retrasar os dias formosos. Após um demorado encontro com os membros do nosso grupo, o venerando Spinelli sugeriu que interrompêssemos as narrações, porquanto nos demoraríamos num largo período em atividades no labor do Evangelho vivo na ação. Prolongando-se nossos compromissos, contemplamos as possibilidades sublimes do amanhã, com a, com a alma referta de alegria, agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade que nos tem sido oferecida e auguramos que todos sejamos aquinhoados com as bênçãos de paz e plenitude no rumo do mundo de regeneração. E o livro está encerrado com Ô, os Lourenço, eu nossos esqueci de dizer uma comentários coisa. finais. Oi, Celso? É que eu esqueci de dizer uma coisa aqui. Quando essa questão que nós vamos passando pela transição planetária, veja, todas as modificações que estão ocorrendo aqui na Terra, na parte física, primeiro elas ocorrem no plano espiritual. Por isso, essa cidade aí dos justiceiros, assim como outras, né? Mas foi um exemplo que o mundo espiritual nos deu, né? Ela foi transferida para outro lugar, né? Eu não diria que ela foi diretamente para outro planeta, mas ela indiretamente ela vai passar por um certo período para acomodar esses espíritos no outro planeta. Isso leva um tempo. Mas isso começa a acontecer primeiro no plano espiritual. A ponto de eu dizer para vocês que é o seguinte: o mundo de regeneração vai acontecer primeiro no plano espiritual para depois aqui, né? A transição já está acontecendo lá há muito tempo, né? E agora está começando a fervilhar aqui no mundo, né?
Então, lá já está acontecendo, em primeiro lugar, depois acontece aqui. Então, tá acontecendo, né? E vai acontecer nos próximos anos, e a gente tem que estar preparado para essa transição. Então, a gente tem que pensar, as coisas vão melhorar, aos poucos vão melhorando. A gente tem que estar preparado para alguma turbulência no meio dessa melhora. E a gente tem que lembrar que a gente tem que ter sempre ajuda para passar por alguma dificuldade, algum desafio que vai estar nos próximos anos. O, o Haroldo perguntaram para ele, né, sobre aquele livro Pátria do Evangelho, né? É, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí perguntaram para ele o seguinte: mas escuta, Haroldo, agora nesses últimos tempos aqui, nas últimas palestras que ele fez, escuta, mas se aqui é a pátria do Evangelho, como é que pode, né? Essa corrupção toda, toda essa coisa, confusão que está falando do Brasil aí, né? Puxa vida, né? Não dá a impressão de que o pessoal está falando a verdade nesse livro aí, porque é impossível. Aí o Haroldo falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar para vocês, na sua casa já chegou a pátria do Evangelho? Você se entende bem com a sua família? Você você é caridoso com as outras pessoas? Você respeita o seu próximo? Dentro de você mesmo, você já chegou no seu peito ser pátria do Evangelho? Então, a mesma coisa eu falo agora sobre esse livro aqui, né? A regeneração, ou mesmo a transição, já está dentro de nós, já está dentro da nossa casa, está dentro do nosso lar, porque esse negócio não funciona de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente tem que fazer as mudanças, cada um fazer a sua parte, né? Ou seja, a mudança, a pátria do evangelho tem que começar dentro. Não é lá fora, esperar que os outros façam para a gente se apropriar dela, né? Não é assim, né? Tudo bem que a gente já não é tão ruim quanto antes, mas tem que melhorar, tem que procurar. Tudo começa dentro da nossa mudança íntima. Não tem jeito, né? É de dentro para fora. É que assim, regeneração é quando já está regenerado aquilo que estava deteriorado. O nome regeneração é bem marcante. Transição é aquilo que está no intermediário de. É um mundo antigo sendo substituído por um novo. Uma pessoa, quando está em mudança, a casa dela fica uma bagunça. É o novo com o velho junto. É o novo do sentimento novo, da intenção nova, da nova forma de lidar com as coisas, do que com as coisas antigas que existiam até então, com que todo mundo está acostumado até então. Então não tem como ser diferente do que o que está acontecendo. E eu acredito que essa transição planetária ela não é de agora, ela começou na Segunda Guerra Mundial. É da Segunda Guerra Mundial até agora. Só que a gente está notando muito especificamente, porque está muito acelerado agora. Mas, gente, veja bem o tanto de gente que nasceu. Era baby boomer. Hoje, uma geração dá para marcar a característica de uma geração em menos de 10 anos. Nitidamente são pessoas completamente diferentes, estruturas educacionais diferentes, forma de lidar. Uma criança de 15 anos não é a mesma coisa de uma criança de 15 anos há 20 anos atrás, não é há 30 anos atrás, e não é uma criança que vai fazer 15 anos daqui a 5. É completamente diferente. Nós estamos vivendo uma é,
lidando com pessoas que têm uma mentalidade muito fechada, pessoas que têm mentalidade excessivamente aberta, todo mundo convivendo junto e com aparelhos de tecnologia que o planeta vira um bairro, todo mundo consegue se acessar a todo instante, graças a Deus, senão não tinha essa reunião. É, mas não tem como não estar muito, muito chocante, muito diferente. Porque as pessoas de algumas gerações atrás é, viviam como seus pais, viviam como seus avós, viviam como seus antecessores, né? Por linha lógica de, pelo menos educacional. Hoje isso não existe mais. Hoje crianças ensinam adultos e às vezes até melhor do que muitos, porque ensina. Tem coisas difíceis? Tem coisas difíceis, mas tem o ensinar a não ter preconceito, o ensinar a respeitar a crença do outro, o ensinar tanta coisa. A gente está vendo tanta informação ao mesmo tempo, tanta gente com formas culturais tão diferentes. Então, é transição, está transicionando. Não é a regeneração não vai ser num estalar de dedos, leva anos, porque é devagarzinho, lenta e gradualmente. Agora está mais acelerado porque está mais óbvio. Mas poxa, eu tenho 43 anos. O mundo que eu nasci não existe mais. O de vocês, alguns de vocês aqui, mais ainda, são mais velhos. O Eu da sou do século Tairine passado. também já, não é, Tairine? Você que é mais nova também já percebe isso. A gente vê e todos nós convivendo, e assim, a mudança de adaptação, o saber que aquilo. Gente, quantas encarnações a gente viu com hábitos enraigados de essência, achando que aquilo era o correto, e chega hoje. E a gente pega todo mundo, pega gente de todos os povos convivendo junto. A gente sabe como é que vive o povo na China, a gente consegue descobrir como vive o povo na Austrália, em qualquer lugar do mundo, e a gente tem que deparar com que os preconceitos que existiam, dizendo não, não é a minha realidade, não é a mais adequada, tem que ter um intermediário aí de tudo isso. Então, tem que entender que não é só sair daqui quem é muito ruim, é quem não se adapta para evoluir. E tem pessoas que não querem se modificar. Eu acredito que quem vai embora daqui não é só quem é muito ruim, extremamente perverso. Também, ó, ok, óbvio, com certeza. Mas vai quem não quer mudar, que fala assim, não, é do meu jeito e acabou. Eu não me importo com o outro é nada e então não vai conseguir ficar, não é nem porque vamos levá-lo, não, eu não conseguiria ficar, a energia é diferente. A energia é outra, vai ser outro tipo de energia. Se agora a energia está pesada porque está caótica, é um turbilhão de energia de todos os tipos com as quais a gente convive, como um oceano em movimento, não vai conseguir ficar porque a energia vai ser sutil e não vai conseguir ficar porque não se adapta. Aquele que não se adapta é extinto na natureza e é modificado para um outro planeta na realidade do que a gente está vivendo agora. Eu não Assim, consigo imaginar que é assim tão radical, que nem nesse livro aqui. O que eu mais gostei desse livro, eu, Andresa, o que eu mais gostei foi falar assim: olha, a pessoa que está no umbral mais profundo, no lugar mais. Ainda tem chance de dizer: eu posso mudar, eu quero mudar. Eu fiz tudo errado. Eu passei 1000 anos nesse umbral profundo. Eu posso mudar? Me dá uma chance?
dá para ficar. Então não é desse jeito, não é radical a esse ponto. A gente tem outro tipo de chance de aprendizado. Só que tem que abrir a mente para isso. Porque muitas pessoas que dizem, olha, eu sou maravilhoso, oh, que espírito evoluído que eu sou, vai partir, porque não quer mudar, porque não vê que tem lados errados, não vê que tem lados difíceis. Porque a gente só aprende que a gente tem que mudar quando a gente olha o lado ruim da gente. Não tem como Bom, se mudar. a transição planetária já era falada por Kardec. Pois é. Kardec veio há muito tempo atrás, Poxa, 200 anos, menos, né? Menos. 200 anos, mais de 200 anos, um pouco mais de 200 anos. 200 anos é muito? Não é muito. É 200 muito anos para uma. para gente é uma encarnação. Pois é. É uma É mesmo. encarnação. É uma encarnação, porque se preparando lá, né, até Porque a reencarnar. gente vive, digamos aqui, a gente vive 100 anos aqui e 100 anos lá, 200 anos é uma encarnação nossa. Então não é muita coisa de Kardec para cá. Agora, com a vinda de Kardec, com a vida do Consolador Prometido, da doutrina espírita, houve a modificação do pensamento das pessoas. Por isso que Jesus fala, os trabalhadores da última hora. Mesmo que a gente tenha feito nada até o momento, como a Andressa falou, a gente tem chance de ficar. Porque é só a gente se esforçar e fazer o mínimo para poder melhorar. E, gente, eu abri os olhos e dizer, eu não sei. Eu não sei, eu acho que já abre meu caminho aí. Eu não sei, eu não sei. Eu tô fazendo errado, eu não sei. Me ajuda aí a fazer da forma certa? Eu acho que já abre caminho. Tem um monte Muito. de livros que relatam, né? Por exemplo, os livros espíritas, eles, quando um livro é de espírita, quando ele fala dos problemas, mas você enxerga a modificação. Então a pessoa fez um monte de erro, e depois ele se modifica. Porque todo livro espírita tem que ter um cunho moral. Você tem que ver essa mudança, essa transformação. Então a gente fez muita bobagem. Então não olhe para trás. Não olhe para as encarnações anteriores. Porque todos nós fizemos muita bobagem. Mas daqui para frente, a gente está um pouquinho melhor? A gente está se esforçando para ser um pouquinho melhor? Sim. Então a gente vai se esforçando e vai poder continuar aqui nesse planeta. Como pela previsão, a gente já está na regeneração. Astrologicamente, a gente começou um novo ciclo em 2012, pela posição dos astros. Mas pela posição dos astros e a nossa consciência são coisas que não andam exatamente na mesma linha, né? É uma pergunta real que eu gostaria de fazer. Vocês acham mesmo que a gente já está? Eu vejo como transição, eu não vejo ainda como regeneração. A gente está desde a posição dos astros, né? Como falou Emmanuel lá na entrevista sobre as eras, sobre os ciclos, e que o Haroldo fala sobre os ciclos, a gente já entrou em 2012. Agora, segundo Emmanuel, a gente só vai sentir o arzinho um pouquinho mais leve, um pouquinho mais suave, começando realmente a regeneração, a gente vai sentir um pouquinho mais suave lá para 2060. Mas a regeneração vai durar 1000 anos. A Eu vi o. regeneração dura 1000 anos. A gente vai começar a entrar, a sentir um arzinho mais fresco em 2060. Mas ele vai durar 1000 anos. E 1000 anos é muito?
São umas 5 encarnações só. 5, Uhum. 6, vai. Se quiser fazer. 5 encarnações é muita coisa? Não, eu acho que não. Então, a gente está nessa transição, né? Está sempre fazendo essa separação. É lógico que, à medida que a gente entra nessa regeneração, lá para 2060, e vem espíritos melhores, que estão na Terra faz tempo, espíritos melhores, que vão vindo de outros planetas para cá, eles vão incentivar, eles vão ajudar a nossa evolução. Hoje, a gente evolui tecnologicamente muito rápido, né? Então, se você. é, a gente que viveu já há algum tempo, celular não existia. Computador era uns trambolhos gigantes. Essa porcariazinha aqui, ó, ela é 1000 vezes mais rápida do que o primeiro computador que ocupava um prédio. E à medida que vai evoluindo, né, vai passando os anos, a evolução tecnológica tem uma subida exponencial. A moral não está indo na mesma velocidade. Mas à medida que a gente vai entrando na regeneração e vai vindo outros espíritos empurrando a gente, vai ser natural que a gente consiga evoluir um pouquinho mais rápido do que está evoluindo hoje, moralmente. Então, nos próximos 1000 anos de regeneração, a gente vai realmente melhorar bastante. Não vai se tornar santo, não. Mas a gente vai ter uma evolução melhor, mais rápida. Lógico, a gente vai passar por alguns anos um pouco difíceis. Então a gente tem que estar preparado para muita depressão, muito suicídio. E a gente, dentro da casa espírita, tem que estar pronto para estar firme e forte, para a gente não cair em depressão, em suicídio, nada disso. E estar suficientemente forte para auxiliar as pessoas que chegam nessa condição. Então a gente tem que se fortalecer para a gente não cair e ajudar o próximo que vai chegar a gente. Se a gente tiver trabalhar e se está sempre ligado com Deus, a gente vai conseguir superar. É só alguns anos, é pouco tempo, certo? Certo. Muito bem. Mais algum comentário sobre a transição planetária? Perguntas, dúvidas, esclarecimentos? Muitos, milhares, centenas, infinitos, em uma encarnação inteira para estudar, aprender, evoluir. Muito bem. Então, a gente terminou a quadrilogia da transição planetária. Na semana que vem, nós iniciaremos um novo livro, que será
Hum, qual será? Hum, Então, a minha pergunta é: que tipo de conhecimento que vocês querem discutir? A Ângela não, a Sônia, na semana passada, sugeriu o livro Evolução em Dois Mundos. Essa é a sugestão da Sônia. A Evolução em Dois Mundos trata da evolução nos dois mundos, no material e no espiritual. Posso sugerir ação e reação? Outro livro do André Luiz, Ação e Reação. Sim. Eu, sim, eu já li o Evolução, já estudei o Evolução em Dois Mundos, já faz bastante tempo, né? Seria bom para mim rever. Mas eu me lembro que ele é bastante técnico, né? Ele é bastante técnico. Ele tem bastante informação assim mais científica, sabe? Que você tem que pesquisar. Assim, para quem está querendo ouvir falar sobre espiritismo, tem palavras, tem conhecimentos que precisa muitas vezes estar mais aprofundado, né? Ele é E um, muitas vezes desestimula quem não desconhece. Eu acho que devíamos pegar um livro que tenha menos essa influência técnica, né? Que senão tem que ficar explicando, e nem sempre a gente consegue entender, né? Porque ele é bem profundo nisso daí. Então, eu deixaria mais para frente esse daí, né? E é porque ele é um tipo de livro que é aquele grupo que gosta de estudar, sabe? Que vai, pesquisa. Então, eu em três, quatro vai estudar isso daí. Mas se você abre, então, aqueles que não conseguem entender muito bem, acaba se desestimulando, porque E para você estudar isso aí, você tem que ir ponto a ponto, né? Porque ele tem muitos detalhes aí, né? Muitos detalhes. tem Então, um que é, tem um que é da Ivone Pereira. Como é o nome, meu Deus? Que ele fala dos dois planos, mas é um romance. Realmente não me lembro agora do título. é que eu não sei os livros que vocês já estudaram. Os livros de Humberto de Campos, vocês já estudaram vários deles ou não? Não. Então, poderia ser, porque sentir, porque André Luiz vocês já estudaram, né? A Ivone a gente já estudou, agora o Manuel Filomeno Miranda. É bom o espírito ter um livro dele, porque ele tem uma linguagem um pouco diferente dos outros. E é boa, né? Agora só precisa saber. Por exemplo, o próprio livro aí, Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, já foi estudado? Ele traz toda a história espiritual, porque o Brasil foi escolhido para isso, né? E as pessoas envolvidas, os espíritos envolvidos nisso, sabe? Para conhecimento, é bom. Bom, dando Brasil. seguimento a esse livro de regeneração, esse daí é mais adequado mesmo. No livro Evolução em Dois Mundos, ele mostra realmente a importância e aprofunda bem, né, da importância que existe, por que nós devemos procurar a evolução, né? Ele explica certinho. Nossa, é maravilhoso, mas é como você falou, realmente ele força um pouco a É nossa. muito bom, É, sim, sem dúvida. mas ele mostra exatamente a importância de tudo isso. Seria uma autoconsciência, né? Mas Tem que ser pode fazendo ser mais para conjunto, né? frente mesmo. Né? É, pode ser mais para frente. Esse Brasil, o coração do mundo, dá um segmento, né, dessa regeneração. Ou outro livro também do Humberto, né? Também pode ser. Né? Tem o livro Boa Nova, tem crônicas, tem. Boa Nova também é bom. Boa Né? Nova é maravilhoso também. Só que ele pega a passagem do Evangelho. Para quem quer É. conhecer o Evangelho e ter assim, notícias sobre eles, é bom também. Eu li dois livros dois não, um só, da série, é, dos Exilados de Capela, né? Dos Exilados por Amor. E aí tem a Jornada dos Anjos, que também fala sobre a jornada religiosa,
né, que é citada na Bíblia. É muito interessante também. Mas eu acho que nessa ideia que nós estamos de aprender a regeneração, talvez esse daí seja mais adequado mesmo. O Brasil, nós não fizemos, prof, eu não lembro. Para mim que já fizemos, mas se não fizemos, seria interessante, sim. O Ação e Reação eu também já li, é muito maravilhoso, também ajuda pra caramba e mostra para a gente a importância, né, da nossa evolução e da maneira como a gente enxerga para que a gente cometa menos erros, né? Porque todos os erros cometidos um, vai ter um reparo por nós, inclusive. Muito bem, muito Qualquer bem. livro, acho que qualquer livro que venha estudar, que toque no assunto de como a gente deve se preparar espiritualmente, não para a transição, mas como evolução espiritual. Qualquer Sim. um deles, qualquer um, não precisa ser diretamente sobre esse tema, porque o que importa é a transformação ético-moral. Então, qualquer livro nesse sentido serve. Mas Porque na vai verdade, como a abordar gente isso. já está bem, né, no mundo de regeneração, já estamos aí na transição e tudo mais, esse daí segue bem, Tudo né? Aí bem. o prof é que resolve. Beleza. Ângela, quer falar alguma coisa? Quer sugerir? Eu acho que esse Brasil Pátria do Evangelho é o próximo. Então, pronto. Cida, dê a sua opinião. Também concordo, eu acho bom. Rô também, né? Esse livro. Muito bem. Sabe o Tairine, que acontece, Lourenço? Eu diga. li tanto livro, mas tanto livro, desde 1982, lendo, só que tem um problema, Celso. Eu não lembro mais os títulos. Eu lembro de várias passagens, mas não sei mais, eu não lembro mais os títulos dos livros, né? Mas esse daí que eles estão A falando Pátria do é Evangelho é bom. bom, ali explica direitinho a divisão do Brasil, tudo, né? Do América do Norte, América do Sul, ali é bom, mas tem uns livros bem fortes mesmo, que eu não lembro os títulos, é isso que me dá nervoso agora aqui. Precisava ver lá nos livros. Li tanto e não lembro os títulos. Muito bem. Tairine, quer fazer a sugestão, Tairine? Eu gosto muito de ler, mas eu não leio muito livro espírita, infelizmente. Mas vamos aí no que vocês acham melhor. Eu não sei se. Tá aberto aí? Tá. Eu não sei se o Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, eu não sei se é ele que fala de onde nós viemos, como o planeta se formou. Eu não lembro. Se for esse, se estiver dentro deste livro, como o planeta se resfriou, toda aquela história que tem, né? De onde nós viemos Esse da daí, água. É Caminho da Não Luz, é né? esse. esse é Eu Caminho não da lembro. Luz. É Caminho Esse da Luz. livro, esse Caminho livro da é Luz. excelente. Excelente livro. Porque Esse ele aí explica de como é que você é veio, isso aí, Caminho veio. da Caminho Luz. da Luz é Esse maravilhoso. Caminho da Luz é que fala sobre a formação, Esse sobre livro é muito perfeito. Lembrando, né? É muito perfeito. É ótimo esse livro. esse Uma Caminho que da tem Luz fala. Eu ficaria com esse. É que tem a Creuza também, que começou agora, que quer O Caminho da aprender. Luz também é bom. Esse aí é excelente esse livro. Ele mostra a parte física do planeta, né? Entendeu? E a consistência espiritual. O E porquê eu de acho tudo ali. excelente, porque tem dois químicos aqui, né? Olha que bom. Ia ser bom, Exatamente, né? Então né? eu acho de extrema importância esse livro. É como eu A disse, Caminho da eu Luz, conheço os livros, mas não lembro os títulos, né? a Então, Caminho Mas da Luz. esse é Caminho da ótimo. Luz fala sobre, né, a formação do planeta, fala sobre Isso. os povos egípcios, os povos arianos, os povos aí. Isso vai mais também sobre falar sobre a chegada dos capelinos, das civilizações, dos povos, Tá essa mudo. Como do transformação. Lourenço, tá Também é mudo. um livro interessante a ser estudado. É bom, Esse. é bom, mas é um ótimo livro. Fica a Caminho da Luz, pronto. Decidido. Nossa, calma, deixa o prof pensar.
Tem que ser um livro que vocês acham que é interessante para ler, para todo mundo ler. Que Esse seja... livro, ele é o próximo que eu ia ler. Ele tá bem aqui embaixo. Não, ela Olha, comprou pronto, você já. escolheu então, ó, tá vendo? É, Então vamos nesse então, tá bom também. O Caminho da Luz? Esse é bom. Menino. É esse mesmo. Vamos Esse aí acender a mesmo. luz. Ele é muito. É um livro que você não cansa de ler. A leitura dele não te cansa, entendeu? É tudo muito, muito bom. Perfeito. Tá bom. Então, Pronto. vocês concordam com a Caminho da Luz? Sim. concordo. Todo mundo concorda. Beleza. Tá Então bom, vai ser igual, a igual Caminho da César. Luz. Igual o César, ó. Muito bem. É esse aí, então? Então, depois Tá bom. mais pra frente, a gente já vai ter Perfeito. cabeça para entender esse evolução em dois mundos. Olha que bom, né? Muito bem. Então a gente fica com Aí, o então. Caminho da Luz. E o Pata do Evangelho também, quem quiser ler, só ler, né? Ele é lindo também, é maravilhoso. Ele faz a gente chorar. De feliz de estar aqui, de ter tido essa oportunidade de nascer no Brasil. Muito bem, então. Então a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo hoje, né? E a semana que vem começa a Caminho da Luz. Convidem os amigos, os inimigos, e todo mundo para esse novo livro. Ok? Beleza. O Roberto sabia inteiro ele. Então, quem quer fazer a prece de encerramento? Vai, Roberto. Tá. Então, agradecendo a oportunidade que tivemos, né? Que estamos agora aqui presentes hoje, como toda segunda-feira, agradecendo pela oportunidade, agradecendo também pelas indicações dos livros, né? Depois, no final, eu falo, porque eu falo as indicações. Então, agradecemos também. Eu fiquei, acho que ficamos também felizes de saber que a guerra para lá pararam com a guerra. Graças a Deus, está tudo indo caminhando bem, né? Chega de sofrimento. Então, aproveitamos esse horário que nós estamos reunidos, em nome de Jesus e de Deus, para agradecer por tudo isso, pela nossa saúde, pelas nossas amizades, as nossas famílias, as famílias nossas, né? Que temos essa amizade entre todos, né? Agradecemos também pela amizade dos vizinhos, agradecemos o ar que respiramos, né? E a rua que moramos, a casa que temos e os filhos que nós temos também. É tudo emprestado, mas agradecemos por hora como empréstimo a Deus nosso Pai. E assim terminamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Eu falei que no final eu diria, porque tinha vários espíritos também esperando a nossa conclusão de que livro iríamos ler. Então parece que foi uma satisfação também para o mundo espiritual, o livro que nós vamos ler. Eles estavam aguardando a resposta, né? Então já obtiveram a resposta, né? Então agora nós estamos no mesmo, com os dois conjuntos, caminhando com um novo livro. E assim vai. Estudo nos dois mundos. Não. Ele está dizendo que eu estudo nos dois mundos. Tá certo. Tá certo. Muito bem, muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, Thaidinha. Tchau, Brisa. Tchau, Gê. Tchau, tchau. Tchau, Celso. Valeu. Tchau, Sol. Até amanhã. Toca.